Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui da nossa cobertura do Congresso Brasileiro de Direito no Agronegócio. A turma da prateleira de cima, a turma que conta nesse mercado, está aqui presente e tem gente de fora que está olhando esse troço. Aqui do meu lado agora o Bruno Gomes, que já esteve aqui no Fala Carlão. Vou deixar na descrição do vídeo a outra conversa que nós tivemos com ele. O Bruno é o superintendente de securitização e agronegócio da CVM. E a CVM, você sabe, né? A Comissão de Valores Imobiliários é a xerife do mercado, é ela que toma conta do pedaço aqui. Ô Bruno, obrigado pela gentileza de falar com a gente aqui, viu? Ô Carlão, eu que agradeço, aí é sempre um prazer falar contigo. Viu? Escuta, por que a CVM está participando aqui de um congresso de direito no agronegócio? Excelente pergunta, assim, quem vê a CVM, o xerife do mercado de capitais, pergunta, né, o que a CVM tem a ver com o agronegócio, né? Pois é. E tem tudo a ver, a superintendência lá, que eu estou responsável hoje, a superintendência do agronegócio, e a gente cuida ali dessa regulação e da supervisão do FIAGRO e do certificado de recebível do agronegócio, do CRA. São dois instrumentos que o empreendedor rural pode usar para obter recursos no mercado de capitais. Quer dizer, no fim do dia, a gente está falando de um instrumento que pode dar acesso a mais capital e a capital mais barato, é isso que eu estou entendendo? Exatamente. O mercado de capitais ele tem esse poder de complementar o mercado financeiro tradicional, né? Então, muitas vezes, os empreendedores rurais eles vinham sendo acostumados a buscar o mercado financeiro só, ao banco tradicional, né? É como que eles obtêm o crédito hoje na maior parte dos empreendedores. O mercado de capitais tem sido cada vez mais usado, desde o CRA, que começou um movimento muito forte em 2016, e agora com o FIAGRO, que é uma lei recente de 2022, vem sendo mais usado para obter uma fonte alternativa de financiamento e às vezes substituir ou complementar aquela fonte de financiamento tradicional do mercado bancário, mas ainda tem um desconhecimento muito grande desse meio, né, do meio rural, do empreendedor rural, principalmente do produtor rural. Uma agroindústria, às vezes, ela já consegue tem um pouco mais de conhecimento, mas o empreendedor rural na ponta, ele às vezes não tem todo esse conhecimento para chegar no mercado de capitais. Então esse é um papel que a CVM tem também, de desenvolver o mercado, de levar a educação tanto para o investidor quanto para o empreendedor que está captando. Pois é, essa era a minha pergunta, porque você falou um desconhecimento, eu acho que tem um desconhecimento por parte do produtor, com certeza, de como acessar, enfim, e essa é uma coisa que eu queria que você esclarecesse, como é que um produtor lá do Mato Grosso pode acessar a CVM, mas na outra ponta também, eu acho que também se existe por parte dos investidores um certo preconceito em relação a esse tipo de investimento. Então, Carlão, os investidores, a gente não vê preconceito não, tá? Pelo contrário, assim, eles têm buscado cada vez mais entender o agronegócio, a dinâmica do agronegócio, de distribuição de dividendos, por exemplo, que um FIAGRO pode dar para ele, né? O investidor, ele sempre foi muito acostumado a investir, por exemplo, no mercado imobiliário. E agora o agronegócio nasce como essa outra alternativa de portfólio para o investidor. Então ele está entendendo o agro, assim como o empreendedor rural está entendendo o investidor, a dinâmica e a cabeça, entendendo que governança ele precisa ter para cumprir as formalidades que aquele investidor pede. Não é? É diferente de um banco. Por exemplo, um banco vai pedir determinadas transparências, né, e determinadas informações para o empreendedor. O investidor vai exigir outras, num fluxo diferente, num prazo menor talvez. Né, uma demonstração financeira auditada, um balanço, né, enfim, várias questões de governança que ele vai precisar ali para avaliar o seu investimento. Tá? Como é que esse mercado, desde que foi lançado aí, como é que é o crescimento dele, como é que nós estamos hoje, que horizonte que você enxerga aí no seu para-brisa? Opa, bom, esse é assim, a gente avalia que esse mercado está em franco crescimento, tá? Hoje, só para você ter ideia, quer dizer, de 2022 para cá, a gente está falando aí de 2 anos de FIAGRO, né? A gente tem 40 bi de patrimônio líquido já de FIAGRO em bolsa, tá? Deve ter aí cerca de 60 fundos registrados na CVM e a gente acha que isso ainda é muito pouco, que o potencial é muito maior, talvez 5 vezes mais, 10 vezes mais, tá? A gente pode chegar em 400 bilhões de reais aí, num prazo de 5 anos talvez, ou seja, dinheiro novo entrando para financiar o agronegócio, né? Vindo desse portfólio, dessa alternativa de investimento que os investidores estão tendo agora também. Isso pode ser, vamos dizer assim, uma espécie de aprendizado, principalmente para essas grandes agropecuárias, para quem está muito mais já profissionalizado, mas ainda não tem
não pensou, está pensando em abrir o capital na Bolsa, isso pode ser uma espécie de uma escolinha, viu? Um jardim de infância da abertura de capital? Você tem toda a razão. Assim, a gente pensa, né, sempre pensou, eu vou para o mercado de capitais, né? O empreendedor rural sempre pensou, eu preciso abrir, eu preciso fazer um IPO, né? Emitir ações. Só que esse é o último nível, talvez é o último estágio para você conseguir alcançar o mercado de capitais. Você precisa de uma governança muito grande. Emitir ações são para os grandes empreendedores. Né? Se você está no estágio menor, você tem vários caminhos. Um caminho é vender seus recebíveis para uma companhia securitizadora e emitir o CRA. Um outro caminho é vender seus recebíveis para um fiagro. Né? É trabalhar com o fiagro, talvez para, junto com o empreendedor, administrar uma parte da propriedade rural. Enfim, você tem vários níveis de acesso ao mercado de capitais. A emissão de ações, eu acho que a gente considera como um último acesso. E você pode emitir no meio do caminho também ações ali no nível menor. A gente tem o que a gente chama de plataforma de investimento participativo, que são plataformas eletrônicas que muitas vezes elas até tokenizam CPRs, né? Tokenizam dívidas dos produtores rurais para levar para os investidores de produtores rurais com um nível de faturamento menor. Então você tem diferentes possibilidades no mercado de capitais, é algo que a gente vem explorando muito também. É levar essa informação, levar essa educação para o empreendedor rural que muitas vezes desconhece todas essas possibilidades que o mercado de capitais traz. Né? Ô Bruno, para finalizar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da CVM. A CVM ela é uma entidade privada, ela é uma entidade pública. Até eu estava batendo um papo aqui no corredor aqui e surgiu um pouco essa dúvida. Como é que é? O presidente da CVM tem mandato como presidente do Banco Central? O que é a CVM? Me fala. Legal. Bom, o sistema financeiro nacional, ele tem os seus reguladores, né? Então a gente olha para o Banco Central. O Banco Central é o regulador dos bancos, a CVM é o regulador das entidades do mercado de capitais, é o regulador do mercado de capitais. A gente é uma autarquia do Ministério da Fazenda. O presidente da CVM ele tem mandato fixo de 5 anos, assim como o presidente do Banco Central, o presidente da CVM tem também mandato, os diretores da CVM têm mandato fixo. Então, a cada ano renova um diretor, né, e o seu presidente também, que é um dos diretores. A CVM é um órgão do Estado brasileiro, né, que tem esse papel de proteger o investidor, então é por isso que a gente é chamado também de xerife do mercado, né? A gente tem esse papel de olhar e supervisionar tudo que está acontecendo nesse mercado, mas também a gente tem um outro mandato, que é o de desenvolver esse mercado. Então a gente tem esses dois chapéus e, enfim, como órgão de governo, de tempos em tempos, às vezes a gente sofre ali um contingenciamento de orçamento, né? Tem dificuldade de contratação, mas eu acho que a CVM, as pessoas que estão lá, elas têm um potencial de conhecimento, de querer fazer as coisas darem certo muito grande, e a gente vem buscando trazer esse crescimento aí para o mercado de capitais. Agora, o mercado de capitais, a gente está falando, por exemplo, da B3, que é a maior bolsa, que é a bolsa aqui de São Paulo. A CVM, a sede da CVM fica aqui, fica em Brasília? Onde é que a turma trabalha? Então, a sede da CVM está no Rio de Janeiro. Eu fico aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem algumas superintendências em São Paulo e tem um escritório regional em Brasília. Então, a gente está bem espalhado e hoje, assim, com o mundo virtual, né, de pós-pandemia, a gente tem uma flexibilização muito grande da localização de onde as pessoas estão trabalhando, então isso tem fluído muito bem. O cara que está assistindo essa entrevista está perguntando o seguinte: escuta, pergunta aí para o Bruno o que ele estudou. Eu também quero trabalhar na CVM. Como é que o cara tem que estudar para trabalhar? Legal, aqui? Excelente pergunta. Assim, é uma pena. Se você tivesse feito essa pergunta semana passada, eu falava: olha, entra lá e se inscreve no nosso concurso público. Porque ele estava aberto e encerrou as inscrições semana passada. Que legal. Mas a gente provavelmente vai ter novos concursos aí, né? A gente ficou, infelizmente, aí, quase 12 anos sem ter concurso. Isso cria uma defasagem do quadro de servidores da CVM. Mas a gente tem várias formações possíveis lá, o pessoal que trabalha na área de direito, economia, administração, enfim. É uma carreira muito bonita, muito desafiadora, assim. A gente é desafiado o tempo inteiro e isso motiva a gente. Maravilha. Escuta, quanto tempo você está nessa carreira e você estudou o que, afinal de contas, Bruno? Então, eu estudei economia, depois eu fiz contabilidade em função da minha profissão anterior. Tá? Trabalho hoje muito mais com a área jurídica do que com economia e contabilidade, mas são conhecimentos importantíssimos que me ajudam lá dentro também. E eu estou na CVM tem 12 anos agora. E você aqui a gente está no mundo de agronegócio, você tem algum pé na roça ou você veio
de áreas urbanas. Eu vim de área urbana. Estou aprendendo esse pé na roça desde que eu entrei na CVM, quando a gente foi desafiado a regulamentar o CRA, o Certificado de Recebível do Agronegócio. Eu até comentei agora no painel, quer dizer, a gente precisou se debruçar e entender o agronegócio. O mercado de capitais nunca tinha entendido o agronegócio, se debruçado para entender as particularidades, as dificuldades né, essa particularidade toda, especificidade que o agronegócio exige. Então, isso foi de fato um aprendizado para mim lá dentro da CVM e tem sido muito relevante. Eu fico aqui pensando, né, o Bruno, a gente tem, o agronegócio é o grande setor desse país, a grande locomotiva desse país, e a gente olha lá para, sei lá, 400 e poucas empresas que deve ter em capital aberto hoje no Brasil, o agro ainda tem uma avenida de oportunidades muito grande, né? Então, a gente tem essa avenida sim, a gente quer explorar isso, esse papel da CVM, assim como desenvolvedor do mercado de capitais para o agro, ele começou em 2022 de uma forma mais relevante, a gente está ampliando esse espaço e a gente costuma medir assim, mais ou menos uns 4 a 5% o tamanho do agro dentro do mercado de capitais, o que é muito pouco. Né? O agro pode ser muito maior dentro do mercado de capitais do que esses 4 a 5%, a gente pode chegar em 10, 15%, e isso significa multiplicar por 3, né? O tamanho do agro dentro do mercado de capitais brasileiro, que é uma revolução. E se a gente for fazer uma relação de PIB, por exemplo, aí tem que multiplicar por 5. O espaço é muito maior, exatamente. A gente tem um espaço muito maior e eu acho que o FIAGRO pode ser esse veículo que vai trazer esse caminho, entendeu? O FIAGRO ele é um veículo que ele pode ser usado tanto para captação junto a investidores, quanto para o empreendedor rural usar o FIAGRO nas suas atividades. Entendi. No seu operacional, ele pode virar cotista do FIAGRO e usar o FIAGRO para as suas atividades operacionais. É lógico, você tem questões ali tributárias que, na hora que você tem um FIAGRO com muitos investidores, pessoas físicas, os investidores têm isenção tributária sobre a distribuição de rendimento. Um FIAGRO em que ele vai usar para as suas operações não vai dar essa isenção tributária para ele, mas, por outro lado, ele vai ganhar em transparência das suas operações. Ele vai estar operando dentro de um FIAGRO, ele vai estar visível para outros investidores baterem na porta dele lá na frente. Maravilha, show de bola, Bruno. Eu acho que o Bruno é sempre uma conversa na mais alta das prateleiras. Aqui você vê que o cara não dá cuidado nenhum. Então, obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço, conosco, é sempre um prazer, Carlão. Prazer é meu sempre. Conto com o nosso trabalho sempre, viu? Obrigado, parabéns aí. É isso aí, gente. O Bruno Gomes, que é superintendente de securitização e agronegócio da CVM, conversou com mais um Fala Carlão. Ó, pensa numa prateleira alta, hein?